vocês? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o sapato colegial que eu uso no meu cosplay da Sayá. E eu, na verdade, eu já tinha um sapato colegial que eu já tinha usado pro cosplay dela, porque eu faço cosplay dela faz uns 10 anos, faz muito tempo. Mas esse sapato já tava muito antigo e feio e eu tô com ele aqui. Esse sapato. Como vocês podem ver, ele descascou todo o couro, então ele tá muito feio. Só que eu não queria ter que comprar um sapato novo e gastar mais dinheiro, eu queria algo mais em conta para conseguir fazer esse cosplay, pelo menos por enquanto. E então o que eu decidi fazer foi fazer uma capa de tecido para encapar esse meu sapato antigo. E assim poder usar ele mais tempo. Então, essa é a capa. Esse é o sapato. Mas, claro que não é necessário você ter um sapato colegial em casa para fazer uma capa de sapato colegial, porque senão não faria nenhum sentido esse tutorial, não é mesmo? Se você de qualquer jeito tivesse que comprar o sapato. Então, você pode fazer essa capa usando como base qualquer sapato que você tenha na sua casa, desde que o formato seja parecido com o da sua personagem. Então, se o seu objetivo é fazer também um sapato colegial, como no meu caso, a única coisa é que você tem que escolher um sapato, por exemplo, que seja baixo, que tenha o bico arredondado, que tenha essa abertura grande, porque assim ele vai ficar mais parecido com o sapato colegial dos animes, né? Por exemplo, esse meu sapato eu poderia ter usado ele tranquilamente, porque eles só podem ver, a base deles é bem parecida. Então ele também é baixo, também tem o bico arredondado, também tem a abertura larga. Então você pode escolher qualquer sapato como base, desde que seja parecido com o seu personagem. Isso vale também para outros sapatos que não seja colegial. E o legal disso é que, por exemplo, esse sapato baixo, ou esse, enfim, eu posso usar ele como base para vários modelos de capa. Às vezes eu preciso de um sapato colegial preto, preciso de um sapato colegial marrom, eu preciso de um sapatinho baixo vermelho, então eu não preciso comprar um sapato para cada cosplay. Eu posso usar simplesmente essa base de sapato e colocar várias capas nela e assim utilizar para vários cosplays, o que é uma opção bem mais barata para quem não pode ficar comprando vários sapatos. E vamos parar de enrolar, vamos começar logo esse tutorial. Espero ajudar alguém aí que também está buscando algum sapato. Vamos lá! Para começar, você deve escolher o sapato que irá usar como base para a confecção da sua capa. Eu já tinha esse sapato estilo colegial, mas é super antigo e estava muito feio. Então eu decidi fazer uma capa para ele, ao invés de comprar um novo e gastar mais dinheiro. Porém, você pode escolher qualquer outro sapato como base para sua capa. Só procure um que tenha um formato parecido com o da personagem, como este outro sapato. Vamos começar fazendo o molde da capa. Para isso, enrole fita crepe em volta de todo o sapato. Mas, diferente do que eu fiz, eu aconselho que você enrole plástico filme de PVC antes de passar a fita, porque depois será mais fácil de retirar o molde. Desenhe o formato, costuras e desenhos necessários para o seu sapato. Também divida ao meio a parte de trás, no calcanhar, e a parte da frente, na ponta do sapato, pois são nessas linhas que devemos começar a cortar o molde para retirar do sapato. Então recorte nessas linhas e separe a sola e as partes que precisam ter marcação de costura. Eu passei só a fita crepe justamente para arrancar todas essas cascas pretas que estavam soltando, o que funcionou. Mas, se você também optou por somente passar a fita, sem o plástico, após cortar as partes, cole-as em uma folha de papel sulfite, para assim facilitar o manuseio. Por fim, estas são as partes do meu sapato, sendo a sola, a parte superior e as laterais do lado esquerdo. Para fazer a lateral direita e também a capa para o outro pé, basta ir usando frente e verso destes mesmos moldes. Escolha o tecido para a sua capa. Eu escolho este porque os sapatos colegiais geralmente são de couro preto ou marrom. Desenhe todos os moldes no tecido, lembrando de fazer o pé esquerdo e o pé direito. Também não se esqueça de deixar 1 cm de borda para a costura ou a cola.
Repare que na parte de trás das laterais, ou seja, no calcanhar, eu desenhei cerca de 2 centímetros a mais, além da borda de 1 centímetro. Este espaço é necessário para depois adicionarmos o velcro de fechamento. Eu sempre prefiro desenhar todas as partes uma única vez e depois dobrar o tecido ao meio e prender as camadas com alfinetes. Assim, na hora de cortar, eu já tenho as partes para os 2 pés prontas. Recorte! Aqui estão todas as partes para uma única capa, com as laterais direita e esquerda, a sola e a parte superior. E também o detalhe. Vamos à costura. Se as laterais da sua capa foram divididas em partes por conta de desenhos, detalhes ou cores diferentes, agora é a hora de unir essas partes e tornar as laterais completas. Agora, una as laterais direita e esquerda pela parte da frente, ou seja, pelo bico do sapato. O próximo passo é costurar a parte de cima do sapato nas laterais. Faça todas as marcações necessárias e una as partes na posição correta, para que não fique torto. Vire as bordas de 1 centímetro para dentro em toda essa lateral da parte de cima e também do calcanhar. Costura assim para acabamento. Pegue um velcro com 2 centímetros de largura e corte o comprimento com a medida da altura do calcanhar, deixando livre somente a borda de 1 centímetro, pois ainda vamos usá-la para costurar a sola. Posicione os velcros, prenda com alfinetes e costure. Lembre-se que um velcro é costurado na parte externa do tecido e o outro na parte interna, para possibilitar uni-los. Após costurar e unir os velcros, já é possível ver a forma do sapato. Se seu sapato tiver detalhes costurados na parte de cima ou nas laterais, aconselho que costure todos nesse momento. Enfim, vamos unir a parte da sola no restante da capa. Essa etapa é um pouco chata de encaixar e também de costurar, então faça com calma e aos poucos para não costurar os tecidos errados. Alinhavar antes de passar a costura ajuda muito. Vire a capa para o lado correto. Se o seu sapato tem enfeites colados, essa é a hora de fazê-los. O meu sapato colegial tem um detalhe na parte de cima. Eu preferi desenhar esse detalhe no tecido e também no EVA de 2 mm, colando-os juntos. Assim, o detalhe fica em relevo. Costurei e pintei esse detalhe no meio também. Agora vamos usar uma sola de borracha. Procure uma sola que tenha um dos lados com textura, porque os lisos podem escorregar muito. Pegue novamente o molde da sua sola e desenhe na sola de borracha. Recorte. Coloque a capa no seu sapato, para facilitar a colagem da sola de borracha na sola de tecido. Utilize cola de contato. Se for necessário, corte excessos da sola de borracha. Agora é só colar o enfeite no lugar correto e assim a minha capa está finalizada. Aqui eu coloco a capa em um outro sapato que eu tenho, para vocês verem que é possível fazer e encaixar a capa em outros modelos de sapato. Mas é claro que só irá ficar perfeito no que você usar de base para fazer os moldes, então escolha bem. Para usar, primeiro coloque o sapato no pé e depois encaixe a capa.
é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham entendido o tutorial. Aquela parte de colocar a sola é um pouquinho chatinho, um pouco complicada, mas é possível. Vocês viram que dá certo. Só faça com cuidado, alinhave antes de fazer a costura, que vai tornar tudo muito mais simples. E como eu já disse, eu mostrei o modelo para minha personagem. Mas você pode adaptar isso ao seu personagem também, adicionando sempre os detalhes necessários, mudando as cores do tecido. Você pode fazer da forma que você quiser. E uma outra opção é que atrás, ao invés de colocar velcro, você também pode colocar um zíper. E pode ficar até mais bonitinho, porque a parte de trás, ó, ela acaba ficando altinha aqui, né, por causa do velcro, tá vendo? Se você fizer com zíper, vai ficar bem mais escondido, ainda mais se você usar um zíper invisível. E além disso, se você utilizar um tecido que tem uma elasticidade muito alta, às vezes você nem precisa colocar velcro e nem zíper na parte de trás, porque às vezes você consegue colocar o sapato, colocar o pé sem precisar disso, porque o tecido estica. Então é tudo questão de você adaptar, fazer suas escolhas e trabalhar bastante no seu sapato, na sua capa de sapato, na verdade. E então é isso, qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui embaixo ou também falar comigo por alguma das minhas redes sociais, que eu tô sempre respondendo. E muito obrigada mesmo pra quem assistiu esse vídeo, lembra de deixar o like se você curtiu, se inscreve lá no canal e eu vejo vocês no meu próximo vídeo.